Olá, 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 amiguinhos! Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, está começando um novo episódio do Prolixo. Sejam bem-vindos! É uma honra tê-los aqui mais uma vez. Sim, eu, Matheus Lima, estou aqui comandando mais uma vez essa bagaça. Vocês já viram aí sobre o que é, mas antes da gente entrar nos temas principais, eu vou aqui apresentar ela, como sempre, abrilhantando o nosso podcast, abrilhantando as nossas ideias. Aqui ao meu lado direito, a rainha da internet, Larissa Valiante. Um salve de palmas, senhoras e senhores. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prolixo. Gente, que lindo, ai, obrigada. E aqui ele, fazia um tempo já, vocês estavam com saudades, eu sei, recebemos várias DMs, ele aqui, à minha esquerda, esquentando seu canto de sempre cativo no sofá, Hélio Araújo, senhoras e senhores. Olá, olá, olá. Estou de volta por demanda do público, né? Aí, a demanda popular aí, ó. O popular demand. O pessoal tava preocupado, perguntou no programa passado o que é que você tinha, o que é que você tava, mas eu falei pra eles que não é dar conta de ninguém não, que a sua vida pessoal só pertencia a você. Morri, mas passo bem. Morri e não recomendo, né? Sim, hoje é 5 estrelas. Não gostei. E aí, então, vindo diretamente da quintura de Fortaleza, do pseudo Bacurau, ela... O Hélio da Karine, senhoras e senhores, uma salva de palmas! Oi, Mozi! Sim, senhoras e senhores, é verdade, estamos aqui com o nosso time de peso pra falar dos melhores filmes do Oscar, pra gente falar um pouquinho sobre cinema. Eu sei que vocês gostam, é aquele programa longo que todo mundo odeia gostar, eu sei, nós também temos bastante preguiça de fazer, mas depois que ele tá pronto a gente... Um orgulhinho, né? Ele sempre mora no nosso coração. Mas antes... Como sempre, como de costume, eu nunca vou direto ao ponto. Então, antes, a gente tem alguns recadinhos, tá certo? Queria agradecer vocês pelo feedback do programa anterior. Foi muito bom. A gente recebeu várias mensagenzinhas da galera se identificando, das condições de trabalho. Teve gente de Portugal, teve gente da França, teve gente de Amsterdã. Do programa da Priscila. Isso. Tiveram várias... É porque, como tá gravando tudo fora de ordem, né? Mas não, eu estou falando do programa da Priscila, do 26. Nós que Lute no Intercâmbio. Várias pessoas vieram falar comigo dizendo que tinham gostado bastante, se identificado. Teve até pessoa que falou que chorou de tão emocionado que ficou, achando que... Por saber que não era a única a passar por isso, então... Coração cheiro aquecido, um beijo, mas vamos dizer no final. Um cheiro pra todo mundo que falou com a gente, e no final a gente tem cheiros especiais, tá certo? Falar também aqui um pouquinho pra quem não escutou, semana passada a gente lançou um episódio especial aí, de um projeto novo que eu estou encabeçando, que é o Ponto M. Nele eu vou tentar fazer sempre algumas reflexões sobre o que eu acho, relevante falar. E sobre o que eu tô com vontade de falar, escrever sobre o que eu tô com vontade de fazer. Eu gostei muito de fazer. Muita gente já veio me passar alguns feedbacks sobre esse programa, agradeço bastante. E sim, vou melhorar algumas coisas, vai ficar melhor. E é isso, tá bom? Não vou falar muito sobre o ponto M, porque aqui a gente tá no Prolixo, tá? Por mais que o Prolixo invada o ponto M, não é mesmo, dona Larissa? Exatamente. Então... Eu tô aqui pra atrapalhar, meu filho. Eu vim pra fazer o caos na Terra. Na verdade, você vai fazer o que nossos ouvintes deveriam fazer. Parar as pessoas na rua e mandar escutar o Prolixo. Exato. Tá bom? Porque foi o que eu fiz no outro programa. Então, você, a exemplo da Larissa, se você não escutou, corre lá, vai no primeiro episódio aí do Ponto M e aproveita e ainda deixa lá teu feedback depois. Então... Mas deixa feedback aonde, Matheus? Nas nossas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter do Prolixo, @podcastprolixo. Sabe o que eu descobri um dia desses? O quê? Eu não sabia disso. No Spreaker, dá pra você deixar comentário. Que chique. Então, se você quiser, pode comentar no próprio episódio. Que vibe meio Festanet. Não é Fotolog? Não, qual é o nome daquele? Flogão. Não, até MySpace. Não é MySpace que dá pra comentar as músicas que eu tava escutando, né? Exato. Achei chique, achei então, vintage. Dá pra comentar lá. E sabe onde é que dá pra comentar também? Aonde? No Apple Podcast, sabia? Você pode botar lá 5 estrelinhas. 5 estrelinhas, não espero menos de vocês. 5 estrelinhas. 5 estrelinhas lá no programa. E ainda escreve uma coisinha legal dizendo assim, Top. Não, top é muito top. Se a pessoa parar o tempo dela e escrever... Pode botar bacana é mais legal. Digitar 3 letrinhas dizendo top pra gente, ou boa, ou bom, tá sucesso pra mim já. Se já quiser... valeu, já. Me joga biscoito. Então, aí se você tá se perguntando, eu vou comentar isso aí, mas eu queria mostrar pro meu amigo aí, pros 20 amigos, né? Claro que você tem que obrigar a escutar. 2020. Então, aí você fica aí se perguntando, como é que eu vou fazer? Onde é que eles vão escutar? É muito simples, meu jovem padawan.
Você pode botar eles pra escutar no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, estamos no Google Podcast, estamos nos melhores agregadores de podcast ou aquele do seu coração, da sua preferência. Vai lá, cobra nós se a gente não tiver, se você achar a gente. Como já teve gente, a gente soube aí que o Deezer andou derrubando a gente aí. Ô, seu Deezer. Não vou ser censurado. Dona Deezer, você não vai censurar nós, tá Nunca. bom? Então, se não tem o Prolixo na plataforma, é sinal que a plataforma não é tão boa assim, não é? Então, fazer o quê? Não são todos que conseguem Não tem credibilidade, né? com o nosso carisma. Então vou parar de falar abobrinhas aqui. Não, isso é importante. Seguir a gente, dar curtidinha, seguir no feed. É no feed, então. Aí se você também quiser conversar com a gente nas nossas redes sociais, no @Prolixo, podcast Já falei, Prolixo. porque eu sou agilizada E aqui. naquela mídia também que as pessoas quase nunca usam mais. Você tá falando do Gmail? O e-mail? Não, eu não tô fazendo propaganda pra ninguém, tô falando de e-mail. É porque pra mim, né, virou... Correio eletrônico. Virou. Nossa, daqui a pouco... Nossa senhora, correio eletrônico é pior, hein? Daqui a pouco vão falar na World Web, sei lá. Então, você vai lá no podcastprolixo@gmail.com e aí você vai mandar um e-mail pra gente, bonitinho e tal. Se você, hoje em dia também a DM aceita... O DM, Twitter, onde você quiser, onde você se sentir confortável, onde estamos você se sentir recebendo. mais... E estamos anotando os nomezinhos, porque a gente é assim, cheio de amorzinho pra dar. Aí se quiser mandar áudio, tenta mandar por e-mail, tá? Não manda nas redes sociais não, porque a gente já teve aí com a Priscila, que tentou mandar e eu perdi o áudio, então... Mas a gente vai tentar resolver isso aí, tentando criar um grupo do Telegram aí com vocês ou de algum Exatamente, canto aí. estamos vendo aí, viabilizando. Algumas coisas vão surgir aí durante esse mês aí, a gente vai conversar um pouco mais. Vocês com certeza vão passar os feedbacks pra gente, porque vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos e, Ok. e cremosos. Muito cremosidade. Pois vamos ao ponto aí, vamos pra pauta, um cheiro. Um cheiro não, que não é cheiro agora não. Vamos pra pauta. Então lá, vamos começar. Vamos lá, primeiro. Vamos começar. Era uma vez em Hollywood. Hollywood não, que não é com R, né? Era uma vez em Hollywood. Hollywood. Do nosso querido Tarantino. Saiu aí pra gente em agosto, né? Temos aí algumas indicações dele pro Oscar, Muitas indicações. de melhor, né? De melhor filme. Temos ator pro DiCaprio, coadjuvante pro Brad Pitt, diretor pro Tarantino, roteiro, fotografia, mixagem de som, figurino, direção de arte e mixagem. Caralho, bastante, Né? tá? Pra quem não assistiu aí o Once Upon a Time em Hollywood, Era uma vez em Hollywood, eu acho que não compensa muito a gente falar muito spoiler do filme. Já adiantando aqui pra galera que tá chegando agora e não sabe como é que funcionam nossos programas de filme aqui, nossos episódios cinematográficos, a gente dá muito spoiler. Portanto, se prepara. a gente avisa aqui que vai ter spoiler. E tem outro spoiler que acho que as pessoas não sabem. A gente não é especialista de cinema. A gente não então a gente é especialista só o no- público final. Então a nossa opinião é a nossa opinião, gente. Então tipo assim, se você não gostou, é tipo assim, problema seu. Pam, pam, pam. Tan, tan, tan. Engano seu. É só isso, certo? Se você veio aqui esperando um Azaghal, um Jovem Nerd, ou um Rolandinho, ou, sei lá, o Jurandir. um Jurandinho, um Carol Moreira, se você vem... So sorry. Você veio esperando essa galera, um Tem Catius, melhor. Tem melhor. Desculpa, vão lá nos podcasts Pega todos deles. esses nomes, use de indicação, mas a gente não é isso. Exatamente. Eles É são... melhor aquela louca, né? A gente não vai falar, a gente vai falar das nossas impressões enquanto espectadores mesmo. Então, vamos lá. Voltando pra Era Uma Vez em Hollywood. Era uma vez o Prolixo, né? Porque a gente tá tentando gravar. Por exemplo, vocês não sabem, mas a gente já tá 2 horas aqui nessa gravação. Nesse Então, primeiro filme. Vamos lá. não, então, Era Uma Vez em Hollywood é uma história original do Tarantino, que se baseia no cinema dos anos 60, né? É Los Angeles, anos 60. Los Angeles ali dos anos 60, conta a história de um ator que tá meio em decadência, Rick Denton. que Feito o papel do Leonardo DiCaprio. que é vivido pelo Leonardo DiCaprio e tal. Ele conta a história desse ator que faz aqueles filmes de western e tal. E isso rola tudo dentro daquele plano de fundo do caso Tate LaBianca, né? Que foi a parada lá Do assassinato da Sharon Tate. da Sharon Tate e tal, e do lado do Charles Manson, né? Mostra um pouco da família Manson ali.
Pra quem não conhece, assim... É porque eu fui pro cinema, fui uma dessas pessoas que eu não... Como eu não gosto... Não é que eu não gosto de ver trailer. Eu não me interessa ver o trailer porque eu acho que muitas vezes destrói o filme. Tipo, eu vejo todo o trailer do Porra do Vingadores, esse filme de herói, eu acho que me decepciona quando eu chego lá às vezes, sabe? Porque eu espero uma coisa e não é. Então, esses filmes, assim, quase esses filmes de Hollywood não, do Oscar, nenhum deles eu vi o trailer. E como eu não vi o trailer, eu não sabia do que era. Foi meio que no meio do filme, o Matheus falando, não, tem a ver com a história do Charles Manson. Eu fiquei, que legal, quem é Charles Manson? Eu fiquei, what the fuck is também. happening here? Pra quem não conhece quem é o Charles Manson aí, vai uma breve introdução, assim, não que vale muito a pena falar sobre ele, mas é legal você ter esse background pra poder entender o filme um pouco. O Charles Manson, ele foi um cara que ele era meio metido à música e tal, ele Nossa, tu vai bem deep mesmo, né? ele meio que queria ser artista e tal, era meio metido à música e por conta de uma música dos Beatles, foi um álbum inteiro, mas mais especificamente por conta de Helter Skelter, ele achou que tinha uma mensagem escondida ali, que só ele conseguia interpretar essa mensagem, e que essa mensagem dizia pra ele fazer a revolução aí na Terra, e ele, de fato, montou uma comunidade, né? Ele, como mostra no filme, né? Uma ideia, né? Como mostra lá no filme. Naquela fazenda. E ele... aquela casa lá, até a casa que aparece lá no filme e tal, ela era a casa de um produtor musical, se eu não me engano, era o cara do Beach Boys. Ele morava lá, e o Charles Manson, quando ele aparece lá no filme, é a cena de que ele foi deixar o sample lá da música dele, que o cara escutou, achou uma bosta, nunca mais falou com ele, e por conta disso, anos depois, ele se achou no direito de meio que se vingar desse cara e mandou a trupe dele lá, eu sou bem velhinho, né? a gangue dele lá, ir lá, a família Manson ir lá e matar todo mundo, e mataram todo mundo que tava na casa, mataram a Sharon Tate que tava grávida, mataram ela com algumas facadas na barriga. Mas peraí, calma. Mataram ela com Essa é a história real mesmo? Essa é a história real. Mataram ela com algumas facadas na barriga e tal, e escreveram pigs nas paredes e tal. E tudo isso era... O Charles Manson mesmo não matou ninguém, ele fisicamente, né, assim, ele não chegou a cometer o ato do ele homicídio. Ele é só o coach, né? O coach do serial killer. Ele convenceu várias pessoas a matarem por ele. Tanto é que quando foi as segundas vítimas, né, a segunda família vítima, que é a LaBianca, que ele foi pessoalmente com as pessoas, ele mostrou, ele falou, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, a galera matou, depois ele chegou lá, fez tipo um coach mesmo, vocês vão escrever não sei o que aqui, vão botar isso aqui e saiu fora. E eles queriam com esses assassinatos associar isso ao pessoal do movimento negro, dos Panteras Negras e tal, pra dizer que quem tava matando essas pessoas eram os negros, pra galera se revoltar contra a população negra. Então... Porque os negros não têm esse problema suficiente, né? É por isso que ele escrevia pigs e tal, e não sei o que, por isso que ele fazia tudo isso foi contado, e foi muito difícil pegarem o Charles Manson e acusarem ele pelo homicídio e tal, por tudo isso, porque ninguém falava nada, até que teve uma das pessoas, eu não vou me recordar o nome, uma das pessoas que eram junto lá com ele... aconteceu um assassinato, e ela foi se vangloriar de que ela tinha participado desse assassinato e tal, e quando ela foi se vangloriar disso, a polícia pegou, interrogou ela, e aí descobriram o Tex e todo o resto da galera e tal. Existem várias biografias sobre o Charles Manson, mas muitas delas são bem ruins, porque são escritas pelas próprias pessoas da comunidade Manson, da família Manson, e eles não escrevem bem, então são livros horríveis. Mas vale, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um podcast aí da Carol Moreira, já que a gente citou ela aqui. Tem um podcast que é o Modus Operandi, e eles têm um episódio sobre o Charles Manson, sobre o caso Tate LaBianca, e vale a pena pra ver como é que funcionava a cabeça desse animal imundo aí, que era o Charles Manson. Mas, enfim, vou dar muito mais palco pra ele aqui não. O filme... prolixo mesmo, né? Tipo assim, e nem começamos o filme ainda. É o rando nome do programa. O Era Uma Vez em Hollywood é uma história original do Tarantino, que ele tenta recontar, como o nome já diz, né? Era Uma Vez em Hollywood. Rapidinho, vou falando agora, começar a falar de fato, assim, sem fazer o floreio. Ele tenta, dentro de uma fábula, né? Desse Era Uma Vez, de um conto de fadas, ele conta como é que teria sido Hollywood